Quantos funcionários da Disney você acha que já foram demitidos por usar o indicador para apontar a direção? A verdade é que não dá para saber, mas esse treinamento ele existe. Todo funcionário da Disney é ensinado desde o começo a usar 2 dedos ou a mão para apontar a direção. E por que isso é relevante? Porque o parque recebe visitantes do mundo inteiro e em muitas culturas apontar com um dedo é visto como algo desrespeitoso, principalmente no Oriente Médio, na Ásia. Então a Disney treinou os seus funcionários dessa forma. Eles poderiam ter ignorado esse fato, mas eles não ignoraram. Eles se adaptaram, eles respeitaram e criaram um padrão. Esse detalhe, esse pequeno gesto, ele revela uma lógica que a maioria das empresas nem está prestando atenção. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Quando a gente entende essa lógica, a gente repensa todos os pontos de contato do nosso cliente com a nossa empresa. Hoje a gente quer falar um pouco sobre como isso pode acontecer de forma prática, alguns exemplos reais, e como a inteligência artificial pode levar isso a um outro nível em escala. Capítulo 1. Encantamento é engenharia e não dom. Isso aqui vai aparecer na tela em algum momento? Existe uma crença entre muitos donos de empresa que o atendimento de qualidade, o trato com o cliente, ele é uma coisa inata. A pessoa nasce com aquilo ou não. Principalmente naqueles que já montaram uma boa equipe. Ele olha para a equipe com esse olhar. Mas a Disney destrói essa ideia. São 190 e tantos mil funcionários e o mesmo padrão, o mesmo modelo. Isso mostra pra gente que existe uma técnica, um método, uma estratégia. E não é simplesmente uma questão de talento. Desde o começo, cada profissional que entra, seja do CEO ou qualquer outra área, ele passa por um processo de treinamento muito parecido, que começa com o que eles chamam de traditions. É um momento onde se ensina as tradições da Disney. Não é um treinamento técnico, é um treinamento que conta a história, fala de propósito e cria nas pessoas aquele senso de magia. A Disney não contrata as pessoas mágicas, ele pega pessoas comuns e transforma elas em seres extraordinários no momento do atendimento através de processo e estratégia. E tudo isso começa nesse momento, onde você cultiva esse brilho no olhar em relação à empresa. E esse é um grande insight que a gente pode pegar desse contexto aqui. O encantamento, ele não é dom, ele é uma engenharia. São processos cuidadosamente pensados e posicionados para transformar a experiência do cliente em cada ponto de contato que ele tem com a empresa. Nos próximos minutos, a gente vai destrinchar isso em 3 grandes pilares e a gente vai explorar como é que isso pode ser útil para a empresa, seja de 2 funcionários, de 200 funcionários, e como as automações via WhatsApp podem transformar isso numa escala. Vamos começar então onde tudo começa. O primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa. É aqui que muitas empresas não prestam atenção e perdem até sem perceber que estão perdendo. Pesquisadores de Princeton descobriram que o cérebro humano forma uma opinião de confiança e competência em 1/10 de segundo. Aos 7 segundos, essa impressão já está consolidada. Mais importante, segundo a PwC, 86% dos clientes não dão uma segunda chance após uma má primeira impressão. Eles simplesmente vão embora, sem reclamar, sem explicar, fim de conversa. Pensa na sua empresa. Qual que é o primeiro ponto de contato que o cliente tem com o seu produto ou com a sua empresa? É a recepcionista que ele liga, mas ela não atende de imediato, retorna depois? Ou é aquela mensagem que chega no WhatsApp e, ao invés de ser respondida imediatamente, demora meia hora para ser respondida? Ou talvez seja o site que o cliente tenta acessar e trava e ele tem que tentar de novo e a compra talvez se perde no meio do processo. A Disney entende que a primeira impressão ela não é o produto em si, mas ela é o processo para chegar até o produto. E ela pode ser um facilitador ou ela pode atrapalhar isso. A experiência do Magic Kingdom ela não começa na entrada do parque, ela começa muito antes, no estacionamento, nas pistas. Tem até uma questão interessante, a pipoca começa a ser feita logo de manhã cedo. Embora a venda de pipoca não seja tão alta na manhã, logo na entrada, o cheiro da pipoca ajuda a criar a ambiência do parque. Até esses detalhes são pensados para criar atmosfera. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Se o cliente manda mensagem às 10 horas da noite, por exemplo, procurando atendimento, ele está pronto para tomar uma decisão. Se ele não for respondido naquele período, ele vai procurar o concorrente que talvez esteja mais pronto para receber ele naquele horário. Aquele momento ali de 10 até as 10h10, a primeira impressão digital já foi formada. Ele já tem uma opinião sobre aquela empresa. E se essa opinião for negativa, é muito mais difícil a gente romper essa barreira. Mas a primeira impressão, ela é só o começo. Depois que o cliente entra, começa o segundo pilar. E é aqui onde muitas empresas começam a acumular problemas sem nem perceber. A Disney tem um conceito que se chama reduzir o atrito do visitante. Cada elemento do parque ele é pensado para reduzir esse atrito. As placas, a forma como os funcionários apontam os caminhos, até o sistema de Fast Pass e o site, tudo isso é feito para reduzir confusão, dúvida e momentos de espera desnecessária na experiência do parque. Porque a Disney entende que o tempo percebido ele é diferente do tempo real de espera.
Quando você está confuso e perdido, 5 minutos podem parecer 20. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Quando você está numa fila sem graça por 1 hora, é uma experiência horrível. Mas se a Disney transforma aquela fila num ambiente imersivo que parece que você está dentro do filme, essa 1 hora fica muito mais tranquila. E essa regra ela vale tanto para ambientes físicos quanto para o ambiente digital. O relacionamento digital, o tempo de espera digital que o seu cliente tem com o seu produto. Um levantamento com mais de 1.000 empresas mostrou que pelo menos 92% já perdeu venda por demora de resposta no WhatsApp. E outro dado interessante e assustador é que até 40% das vendas corre o risco de se perder por falta de gestão ou por erro na gestão dessa ferramenta. Repara que não é por falta de produto, não é por preço, não é por falta de lead, é por demora no atendimento. É completamente evitável. A pergunta que a gente tem que se fazer é: se eu fizer o processo do meu cliente desde o momento em que ele conhece a sua marca e passa por toda a jornada interna, quais pontos a gente vai encontrar de fricção? Como é que ele descobre? Como é que ele avança? Quais problemas ele pode ter? E agora vem um dos pontos que eu achei mais interessante quando eu li O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Porque os dois primeiros, eles falam sobre o cliente, sobre a experiência do cliente. Mas esse aqui, ele aborda um ponto que acontece antes do cliente chegar. E ele é fundamental para a experiência do cliente depois. Capítulo 3, o onboarding de equipe. O programa Disney Traditions, aquele que treina os funcionários desde o comecinho, ele não começa com fala sobre RH, sobre comissionamento, sobre segurança. Ele começa falando sobre tradição, sobre a história da marca, como o Walt e o irmão, lá no começo, fundaram uma empresa que virou esse legado cultural gigantesco, que é inclusive o principal produto da empresa. Qual que é o produto da Disney? Não é o Mickey, não é filme, é felicidade. Todo funcionário que passa por esse processo e sai para trabalhar no dia seguinte, que entra no parque ou que vai participar dos processos da Disney, ele tem muito claro a história da empresa, a cultura da empresa e o papel que eles têm em gerar felicidade nas famílias que gastam tempo, que gastam energia e que vão para lá experimentar as experiências da Disney. O Dennis Snow, que trabalhou na Disney por mais de 20 anos e treinava novos funcionários, ele registrou uma questão muito interessante. As pessoas se lembram como elas foram recebidas. Elas se lembram para sempre do primeiro momento, da primeira experiência. E isso fica, isso vira uma impressão digital na cabeça do funcionário, que a Disney faz questão de nem chamar de funcionários. Aquelas pessoas que fazem parte da equipe, agora elas levam esse legado para frente. Se essa primeira impressão ela for burocrática e chata, essa impressão fica. Se ela for de alegria e empolgação, isso também vai impactar o desempenho deles ali na frente. E aqui que fica uma pergunta um tanto quanto difícil. Quando alguém entra na sua empresa, não mais como cliente, agora como funcionário, como é que é esse processo? O que ele passa? Ele recebe alguma instrução sobre a tradição, sobre a cultura, sobre a história da empresa? É um momento de empolgação ou é um momento mais burocrático? Onde a gente só entrega uma senha e vai aprendendo aí, e à medida que as coisas forem acontecendo, ele vai pegando jeito. Pesquisas de satisfação de funcionários e de clientes, elas tendem a estar correlacionadas. Equipes engajadas e satisfeitas impactam diretamente na experiência do cliente. Isso não é coincidência, isso é sistema, isso é estratégia. Beleza, então a gente já revisou os 3 principais pontos que a gente entende aqui que moldam o jeito Disney de fazer as coisas, o jeito Disney de encantar os clientes. Agora a pergunta prática que fica é: como que uma empresa de pequeno, de médio porte, que talvez só tenha 3, 5 funcionários e certamente não tem o orçamento milionário da Disney, consegue pegar esses pilares e colocar em prática no seu negócio? É aqui que a demonstração fica interessante. Então vamos começar com como uma clínica odontológica, por exemplo, pode implementar esses 2 primeiros pilares na sua operação. Começando pela primeira impressão, no caso uma primeira impressão digital talvez. O cliente manda uma mensagem ali 10 horas da noite ou talvez no final de semana. Ele quer saber como é que funciona, ele quer saber o horário de funcionamento, o processo para poder fazer um agendamento. A clínica tem um sistema pré-configurado, uma inteligência artificial que entende a demanda do cliente, responde de forma humanizada, mantendo a forma de fala da clínica e tirando as dúvidas do cliente, fornecendo as informações e principalmente respondendo ele de forma rápida, para que ele sinta que alguém já pegou aquela demanda e está cuidando daquele atendimento. Repara que isso aqui não é uma automação daquela simples que diz assim: olha, o nosso horário de atendimento é de tal a tal, ou estamos processando seu atendimento, alguma coisa genérica. No modelo tradicional, o cliente fica sem atendimento. No máximo, uma resposta pronta que ele recebe, mas ele tem que esperar alguém parar para responder ele. Nesse modelo, a gente está falando de alguém entendendo a demanda, alguém fazendo essa triagem, mesmo que isso seja feito através da tecnologia, no caso da inteligência artificial. Então, o processo de agendamento antes de qualquer automação, ele funcionava assim: o cliente manda uma mensagem inicial, ele espera para ser atendido, ele faz o fechamento, passa pelo processo de atendimento, aguarda mais uma vez um agendamento,
recebe ou não uma mensagem manual ali, lembrando ele do atendimento, e aí sim ele segue para fazer o serviço em si que ele contratou. Quando a gente fala de automação, inteligência artificial e tecnologia, aí a gente já tem respostas automáticas, então o cliente manda mensagem, ele é respondido imediatamente. Ele tem um agendamento automático de mensagem de lembrete. Ele pode ter, por exemplo, um agendamento de mensagem de coleta de feedback ou de avaliação da consulta já programado para depois que ele fez a consulta. Então todo esse processo ele foi automatizado. Uma coisa interessante é que o ser humano ele não desaparece daqui. A gente não está falando de criar uma clínica ou uma loja que não tem pessoas. A gente está falando de usar as pessoas onde elas realmente são importantes e necessárias. A gente entrega para a tecnologia, nesse caso, para a inteligência artificial, a escala, a consistência e a qualidade, e a gente entrega para as pessoas o que elas são realmente boas. Conexão, recepção, a gente deixa as pessoas para entrar numa resposta mais complexa, naquele feeling do atendimento mais humano, e assim a gente reduz drasticamente a fricção do cliente em relação ao nosso processo e à nossa empresa. Antes da gente fechar, eu queria falar de duas coisas que eu acho importante e que talvez você até esteja pensando ou pensou ao longo do vídeo. A primeira é sobre o orçamento. Poxa, mas a minha empresa não tem a grana que a Disney tem para gastar. A gente não tem esse orçamento infinito para poder pensar em tudo isso. Mas repara que a maioria das coisas que a gente falou não exigem um orçamento infinito. Pensa, por exemplo, no processo de você treinar um colaborador contando a história da sua marca, de você fazer um checklist do processo de atendimento e auditar o processo de atendimento segundo a experiência do seu cliente. Nada disso exige dinheiro. Isso exige um pouco de tempo, um pouco de estratégia, mas a gente não está falando de investimentos grandes ou de uma verba de Hollywood para poder executar esse tipo de coisa. Esse tipo de ação tem impacto imediato e exige um investimento muito baixo. O segundo ponto é em relação à inteligência artificial em si. Talvez você tenha olhado tudo isso que a gente exemplificou e pensado, poxa, mas se eu colocar um bot aqui vai ficar com um atendimento muito frio, eu prefiro um atendimento humanizado. E realmente existe muita tecnologia ruim no mercado, a gente tem que admitir isso. E a gente precisa ser muito criterioso no que a gente vai colocar na frente do nosso maior ativo, que é o cliente. Quando a gente fala de colocar inteligência artificial, a gente está pensando em otimização de processo, mas também em trazer uma tecnologia que tenha a capacidade de compreender contexto, de responder de forma humanizada. Não é daquele bot que responde digite 1 para falar isso ou aquilo, ou uma mensagem padrão simples e engessada, ou mesmo que seja uma inteligência artificial que conversa, a gente não está falando de textão, a gente não está falando de blocos de mensagens gigantes, respostas numa velocidade que não faz nem sentido. Tudo isso precisa ser avaliado com critério, isso inclusive faz parte do que o Fala Mais tentou trazer para o mercado desde o começo. Trazer tecnologia, mas fazer com que o cliente do outro lado se sinta atendido, e não como se ele estivesse falando com uma máquina. Se a gente olhar para o contexto da Disney, ela aplicou tecnologia, mas ela aplicou do jeito certo. Ela não botou uma tela para direcionar as pessoas para o caminho. Ela entende que ainda faz sentido naquele local ter uma pessoa apontando o caminho. A conexão humana ali faz sentido. Mas onde ela colocou a tecnologia, ela fez de uma forma em que não atrapalha a experiência humana, seja do funcionário, seja do cliente que está chegando. Bom, repara que esse processo de encantamento, essa magia que é criada, ela não é um dom. Não é questão de você selecionar aquela pessoa que tem um algo a mais necessariamente. A gente está falando de uma engenharia, um processo pensado, um checklist que foi criado, implementado, verificado e melhorado para que o resultado final fosse uma experiência mágica e o encantamento do cliente. Então, a gente precisa, na verdade, fazer uma auditoria do nosso processo e avaliar todo o nosso negócio com isso em mente. A Disney prova que isso é possível tendo mais de 190 mil funcionários, estando em diferentes países, atendendo pessoas que vêm do mundo inteiro e conseguindo consistentemente manter esse nível de encantamento, esse nível de qualidade. Então, se a gente conseguir olhar para o case deles, que é um case gigante, e se inspirar para tirar um pouquinho de insight útil para o nosso negócio, a gente consegue já melhorar bastante coisa dentro do nosso contexto. E por fim, se você achou que alguma dessas coisas que a gente trouxe aqui foi útil, foi interessante para o seu negócio e vai ajudar você a melhorar um pouquinho do encantamento que você está levando para o seu cliente, compartilha isso com alguém, com algum colega empresário, alguma pessoa do atendimento que você acha que pode também aprender um pouquinho e a gente fomentar um pouco essa conversa que precisa acontecer cada vez mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, like. Eu poderia falar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, fazer toda aquela frescura, mas eu acho isso muito chato, então eu não vou fazer. Tá fazendo.